Boa noite, amém? Só obrigado por você colocar o Senhor que nos abençoe em nome de Jesus, amém? Vamos pegar essa graça aqui. Muita chuva. O frio está chegando também. Deixa eu agradecer mais nossa cara. Senhor, nosso Deus e Pai, na tua presença, abençoa cada criança nessa noite. Senhor, derramado da sorte de bênção sobre a vida dela, Senhor Deus, livrando de todo mal, de toda perseguição, de tudo que provém de ti. Senhor Deus, que tu derramado, o teu agir, venha ser verdadeiro sobre a vida de cada criança. Te pedimos, no teu santo nome te agradecendo. Amém. Graças a ti. Amém? Amém. Deus te Igreja, olha a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 30. No livro do profeta Isaías, capítulo 30, conhecido como o profeta maiores, né? Isaías, capítulo 30, versículo 1 ao 15, Isaías 30, versículo 1 ao 15. Vamos encontrar, diga amém. Amém. Quem encontrou e consegue ficar de pé, fique de pé em nome de Jesus, em beleza, a palavra do Senhor. A palavra diz assim: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazer acordo sem minha aprovação, para ajuntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder de Faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do Faraó lhe trará vergonha, e a sombra do Egito lhe causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoan, e seus enviados tenham chegado há anos, todos se envergonharão por causa de um povo que lhe é inútil e nunca traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Advertência contra os animais de Nequeb, atravessando uma terra hostil e severa, de leões e leoas, de víboras e de serpentes velozes. Os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas córcovas de camelos, para aquela nação inútil. E o Egito, cujo socorro é totalmente inútil, por isso eu o chamo um monstro inofensivo. Agora vai, escreva isso numa tábua para eles, registre num livro, para que os dias vindouros sejam um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo, falem-nos coisas agradáveis e profetizem ilusões. Deixe esse caminho, abandone essa vereda e pare de confrontar-nos com os santos de Israel. Por isso diz o santo de Israel: como vocês rejeitaram esta mensagem, apelarão para a opressão e confiarão nos perversos. Este pecado será ele será para vocês como um muro alto, rachado torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que virva para pegar brasas em uma lareira, ou para tirar água da cisterna, diz o soberano Senhor, Santo de Israel. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Venha nos encher
do teu poder, Pai, da manifestação da tua glória. E que teu querer, Senhor Deus, reine sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento, por cada palavra que o Senhor nos mostra. Eu te louvo e te bendizo, Pai. Amém e graças a ti. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus, irmãos. Irmãos, esse texto fala muito sobre a dependência de Deus, o que é ser dependente de Deus. Muitas vezes nós achamos que devemos ser dependentes de nós mesmos, achamos que devemos ser dependentes muitas vezes de empregos ou de pessoas. E esse texto está falando sobre uma nação obstinada, uma nação chamada Israel. O povo de Deus, irmãos, na verdade, nesse mesmo período, é o que vem vivendo na época de hoje. O povo de Deus não quer ouvir mais as verdadeiras revelações de Deus, não quer ver mais aquelas profecias, porque na verdade o profeta fala coisas que vai contra as nossas vontades. O verdadeiro profeta é aquele que nos confronta, o verdadeiro profeta é aquele que fala coisas que nos impactam muito. E hoje as igrejas vêm vivendo esse mesmo tipo de problema. Hoje em dia virou moda todo mundo falar que é crente, né? Eu nem gosto desse nome. Eu digo que crente até Satanás é. As pessoas falam assim, eu sou crente. Muitos artistas de televisão falam assim, hoje eu sou evangélico agora. Eu passo a fazer parte de uma congregação, de uma igreja. E aí essas pessoas, na verdade, elas fazem parte de uma igreja, mas são apenas participantes. São pessoas que, na verdade, não têm temor no coração, são pessoas que não têm aquele temor de ter um encontro ou ser, na verdade, impactado por Deus. E essas pessoas, na verdade, são pessoas dentro da igreja. E isso virou uma normalidade. É por isso que hoje a gente vê com facilidade homens que se dizem ser de Deus, se separando das suas esposas, ou mulheres que se dizem ser de Deus, se separando lá dos seus esposos, pastores levando vantagens em dízimos e ofertas das igrejas, pastores que na verdade não têm aquele controle e acham que a família dele tem que ser um objeto especial dentro da igreja. E quando essas pessoas começam com esse tipo de atitude, elas começam a cair nesse mesmo tipo de erro. E aí nós nos tornamos o quê? Uma nação obstinada. Uma nação que está fora da presença de Deus. Então nós temos que ser dependentes de Deus. Eu quero que você dê uma repetida comigo. Eu preciso ser dependente de Deus. Pastor, e o que é na verdade uma dependência? Uma dependência, na verdade, é eu ser subordinado a alguém. Quantos gostam de ser subordinado? Não gostamos de ser subordinado. E a geração de hoje é uma geração insubordinada. Uma geração que, na verdade, não respeita os mais velhos. É uma geração que, na verdade, são sem educação. Hoje eu fui tomar um café aqui nesse posto de gasolina e eu fiz uma manobra normal para quem dirige e dei ré no meu carro. E meu carro, quando dá ré, com qualquer carro normal, acende a luz de ré. E vem um indivíduo com o seu carro e estaciona bem atrás do meu, quando eu estou dando ré. Como se eu estivesse errado. Eu até perguntei para o gerente do posto, falei, a luz de ré do meu carro não acendeu? Ele falou, claro que acendeu, ele que está errado. Porque isso hoje é normal. As pessoas já saem das suas casas com aquele intuito de fazer algo errado. A mentalidade do povo está totalmente maquinada para fazer as coisas erradas. E isso é uma geração obstinada, uma geração que é interessante, irmãos, quando você está dando seta para você entrar num determinado tipo de estacionamento, vem um cara e já passa à frente para tomar o teu lugar. E se você não estiver direcionado por Deus, vai ser uma competição. Marcelo, já fez isso? Você fez isso? Fiz hoje. Fizeram com vocês?
Não, fiz com ele hoje. Ah, ele fez com ele hoje. Esse é revelamento. Né, irmãos? Então, o cara já pede, já passa na frente do outro, como se fosse uma competição. E o que é isso? São pessoas que, na verdade, não querem ser dependentes de ninguém. São pessoas que querem ser dependentes de si próprio. Mas quem diz que a minha vontade, o meu querer é o correto? Sem falar os homens de hoje, eu estava conversando hoje com a minha esposa, quando nós fomos trabalhar em Guarujá hoje de manhã, estava emocionante, amém, irmãos? Quem saiu de manhã cedo hoje? Guarujá estava lindo, meu irmão, maravilhoso. Peguei um trânsito desde o começo ali da Demar de Barros até chegar aqui. Que coisa gostosa, irmãos. Chovendo, tudo parado, todo mundo igual um pitbull. E eu comecei a conversar com a minha esposa. Irmãos, me perdoa vocês homens, eu estou pegando raiva de homem. E eu vou te falar por quê, irmãos, eu estou pegando raiva de homem. Hoje o homem, ele arruma uma Zé Mané na rua e ele quer deixar a esposa dele. Aí a minha esposa fez um comentário comigo. Poxa, é verdade. O homem no passado, ele até traía a esposa, mas ele tinha caráter. Ele não deixava a família. Não estou dizendo que o homem no passado estava certo, irmãos. Eu estou dizendo que pelo menos ele tinha caráter, ele não abandonava a família. E o homem dessa geração, ele abandona a esposa, abandona filhos, abandona tudo, achando que ele está certo. Que geração é essa? Uma geração obstinada. Uma geração que faz as coisas fora da vontade de Deus. A Bíblia diz assim: o que Deus uniu, o homem não separa. Mas a mentalidade dessas pessoas, irmãos, eu vim, meu pai era um adúltero, mas o meu pai nunca nos abandonou. E a geração daqueles caras que pisavam na bola antigamente, quem tem mais de 70 aí, né? Depois todos eles se consertaram, porque era uma geração machista. E a geração de hoje não é uma geração machista, é uma geração de homem, me perdoa, eu me incluo também, é uma geração de homem sem caráter. Se você não gostou, depois de uma foto, conversa comigo, irmão. É uma geração de homem sem caráter, e eu me incluo também, porque eu não sou tão velho assim. E um dia eu já tive vontade de me separar da minha esposa. Mas por que nós passamos por todo esse processo? Porque o homem perdeu a dignidade dele e a hombridade dele. O homem pensa que ser homem é usar a calça comprida. Hoje a mulher não usa calça comprida. Usar calça comprida não é mais sinal de ser homem. Meu pai falava para mim, isso eu não esqueço, que o homem ele tinha que ter bigode e saber dar nó de gravata. Hoje em dia também virou, porque hoje em dia você não sabe quem é homem e quem é mulher, virou uma miscelância violenta, irmãos. E eu nem ia falar sobre isso, não sei porque eu estou falando, mas Deus sabe todas as coisas. E por que o homem perdeu essa essência, essa hombridade, esse caráter? Porque na verdade Satanás, ele usa com facilidade, e esse tema, irmãos, esse tema foi a graça de Deus que veio na cabeça do nosso presidente, ano da família. Eu quero que isso fique marcado no ministério perial do mundo da família. Porque, meu irmão, começou a dar pipoco dos últimos tempos para cá. Porque um dos maiores investimentos de Satanás é na família. Quem não tem família, investe para destruir família. Mas enquanto nós estivermos como igreja, as famílias não vão ser destruídas, irmãos. Eu creio nisso em nome de Jesus, que a família não pode ser destruída, irmãos. Hoje eu posso falar que eu tenho uma família, eu falo com muito orgulho. Eu e minha casa nós servimos ao Senhor.
Tem irmãos que vêm me procurar, pô, pastor, como o senhor conhece? Tem pastores que falam comigo. Como é que o seu filho consegue estar na igreja do Senhor, a sua filha, genro, nora, e outros amigos, e o outro que é como se fosse filho. Hoje tem mais o meu sobrinho que está aqui também conosco. Para mim, cara, é uma honra. Na minha família não tem ninguém crente, não tem ninguém crente. Então eu posso falar, que está escrito lá no livro finalzinho lá de Josué: eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Tudo isso porque um dia eu quis tomar uma posição na minha vida, entendendo para não cair nessa nação obstinada. Uma nação, sabe? Uma nação que aceita as coisas que o mundo vem oferecendo. Irmãos, é um tal de casa, descasa, é um tal de separa, é um tal de noivo, não quer ficar mais com a noiva não quer ficar mais com o noivo, o namorado virou uma torre de Babel. E por que acontece essas coisas? Já viu uma mulher numa loja, como é que ela fica? Ela olha para aquela roupa, virou uma mulher numa vitrine. Ah, eu quero essa namorada. Não, eu quero aquela. Não, eu quero esse. Eu quero aquele. Não, eu quero aquele. Eu quero. Lá no tempo vai acabar sem ninguém. E vice-versa, está falando com a mulher também, né? Então é a pessoa que depende de alguém ou está subordinada a alguém. Quando nos referimos a ser dependente do Senhor, eu preciso não desviar os olhos, porque entendo de onde vem o nosso socorro. Irmãos, quando Deus me uniu, no dia 9/4 de 1983, com essa mulher, se eu me separo, ou se ela se separa de mim, eu estava quebrando uma aliança que nós chamamos de aliança eterna. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Eu conheço a Lélia desde quantos anos? Você tinha quantos anos? Uns 9 anos. Ela já estava atrás de mim. Chorava por mim. Mas desde 9 anos que nós nos conhecemos. Então, quando Deus ele sela aquele compromisso contigo, não tem jeito, irmãos. É até que a morte. Quantos estão entendendo de caminho? Amém. A pessoa que é teimosa jamais será dependente do Senhor. Eu quero que você repita comigo. O teimoso não é dependente do Senhor. Tudo que o teimoso faz é sempre do jeito dele, e não como Deus quer que seja feito. Todo teimoso quebra a cara. Eu já quebrei várias vezes a cara. Graças a Deus eu estou me recuperando na teimosia. A pessoa desobediente já é diferente. Ela nunca faz o que é pedido. Esse é o desobediente. Ele nunca faz o que solicito a ele. Então, o teimoso e o desobediente são pessoas que mexem nas estruturas daquilo que Deus fez para cada um de nós. Esses dias eu vi não devia ser tão velho, irmãos, o cara correndo, aquele trote mesmo de atleta, né? Cabelo branco, peito todo branco, apesar de ter uma geração com 30 anos, ele está judiado, está mais judiado que eu, bicicleta. E eu, não é inveja, né? Não sei se o nome é correto, falei, poxa, que legal. E a minha esposa falou assim: nós que fazemos a opção como queremos envelhecer. Eu posso me tornar aquele cara de 50 com aquela feição de baqueado, ou eu posso me tornar aquele cara de 30 ou de 60 uma feição de garoto de 20. Vai, teu irmão, tá machucadinho, cara. Começa a acordar mais cedo. A Rose abriu a boca igual um leão.
O leão do Dactário ali, né? Geração cansada, irmãos. Geração cansada. Por que essa geração está tão cansada assim? Ah, pastor, eu sou apaixonado pela minha cama. Meu travesseiro, pastor, ele conta piada para que eu pegue no sono. Pastor, isso é demônio, irmão. Isso é demônio. Geração que gosta de dormir mais de 8 horas. Não é coisa saudável. A pessoa obstinada, ela é persistente. Eu quero que você repita comigo. A pessoa obstinada é persistente naquilo que quer. Presta bem atenção. E esse querer, na maioria das vezes, não é de Deus. Eu sei que está gravando, eu sei que meu sobrinho não vai assistir também, mas se assistisse eu não estava nem aí. Eu tenho um sobrinho que ele tem uma fé incrível. Tem uma fé incrível. A fé dele é tanto que ele fala assim: eu não preciso de Deus, tudo que eu quero eu consigo. E ele consegue, irmãos. E eu tenho medo um dia que Deus possa tirar tudo dele. Porque ele é um cara totalmente obstinado, ganancioso, ambicioso. Confia o que? No poder dele. E eu tenho que confiar no poder de Deus. Nós, como servos de Deus, nós como igreja do Senhor, nós não podemos confiar, meu irmão, em cavalos, em carros, como diz no livro de Números. Eu tenho que confiar no Senhor. Só que a igreja de hoje não confia no Senhor, porque a igreja de hoje ela está voltada para movimentos. A igreja de hoje ela está voltada para algumas coisas que a sociedade fala que é o correto, ou que alguns pastores dizem que é o correto. Mas aí eu vou me perdendo naquela direção. Hoje, irmãos, eu estava conversando com um pastor esses dias, ele mandou um e-mail. Depois vocês vão falar do e-mail aqui. Ele me mandou um e-mail e falou: pastor, tem pastores hoje que querem ser dono das ovelhas. Falei: é verdade, cara, eu conheço alguns assim. Eu não sou dono de ninguém. O Senhor nos coloca para cuidar das ovelhas, não para ser dono das ovelhas. E esse pastor me mandou esse e-mail falando: rapaz, tem uns pastores aí que estão fazendo umas coisas meia louca, né? Eu falei: não tem problema, meu irmão, fica tranquilo que Deus no momento certo vai consertar com esses caras. Muitas vezes nós somos advertidos pelo Senhor por executarmos planos que não são dele. Irmãos, olha para a pessoa que está do lado e fala assim: nem tudo que brilha é ouro. Às vezes eu acho que aquele é o emprego dos meus sonhos, eu acho que aquele é o meu namorado dos meus sonhos, a minha namorada dos meus sonhos. E aí você casa com aquela figura ou com aquele figura, e aí vira maior pesadelo, meu irmão. É a mesma coisa de comer macarrão 2 horas da madrugada, e às 5 você acorda tendo pesadelo. Bicho-papão, não é macarrão que você come demais. E aí você fica com aquele pesadelo pro resto da tua vida. Então, se muitas vezes Deus separa, pega isso como bênção da tua vida. Eu estou falando durante namoro e noivado. Durante casamento, eu faço a oração para te matar lá na mensagem. Para quem quiser separar. Pastor, eu quero me separar do meu marido. Quer? A Bíblia falou assim: que até a morte o separe. Eu vou orar para você morrer agora. Eu te pego pelo lado e minha esposa pega pelo outro, né, Lélia? Te dou um banho de azeite e falo: você vai para a morte agora. Porque quem casa até a morte os separa. Agora, noivado, namoro pode separar, não tem problema. Depois da volta para aquela mesma pessoa. Se foi Deus que deu. Para o teu irmão, não precisa chorar, não, meu irmão. Ela não sabe fazer café e você é gordo.
sistema chama-se um sistema de Faraó. Esse sistema eu chamo de sistema de Faraó. Quem foi Faraó? Faraó naquele período ele era a figura de Satanás. E hoje a figura de Satanás, ele vem investindo dentro da igreja, como naquela época, irmãos. Presta bem atenção. Quando nós lemos esse texto, ele diz: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para ajuntar pecado sobre pecado. Esse período era um período que o povo estava sendo dependente de Faraó, dependente do mundo, dependendo das situações. Eu estou no período que eu faço imposto de renda, e tem alguns crentes que fazem imposto de renda comigo, e tem cara que declara até o papagaio, irmãos, porque ele vai ter abatimento. Eu falo: mas você tem 4 mães, cara? Não, isso aqui é a bisavó. Não, é legal. Eu faço. Não sou conivente com ele, mas eu falo para ele: meu irmão, se você cair numa malha, você vai cair numa malha. Aí depois que ele diz: tá bom, na parte, Deus abençoe, e é crente, cara, meu irmão. Nessa época do ano você pega vários casos assim, irmãos. Fala para o teu irmão: as pessoas estão te vendo, meu irmão. E o pastor faz imposto de renda. Não dá para dar golpe, cara. Muitas vezes nós buscamos dependências de Faraó para nos tornarmos independentes, e acabamos ficando debaixo de jugo. Irmãos, as igrejas de hoje vêm ficando debaixo de jugo. Pessoas ficando amarradas espiritualmente, pessoas ficando presas a coisas do passado, pessoas amarradas, jugos que vem trazendo, e a pessoa ela acha que ela vem crescendo espiritualmente. Presta atenção aqui em primeiro lugar. Jerusalém está sendo subjugada pela Síria e pretendia buscar a ajuda do Egito. Através de uma aliança, esses planos não tem nada a ver com o bênção do Senhor, e com isso acrescentar o pecado àquela nação que tinha como vício ou como hábito deixar o povo cativo. Egito pode ser uma sombra, mas ele acabara em vergonha e confusão. A tradução do versículo do 1 ao 3, do versículo do 4 ao 7, ao sul de Judá, em Negueb, os diplomatas da nação, isso é estudo, irmãos, já estão reunidos para descerem até o Egito. Nenhuma aliança é de graça. Fala para o teu irmão: nenhuma aliança é de graça. Meu irmão, se você fez alguma aliança no passado, uma vez eu fiz uma libertação de uma pessoa, e ele falou assim para mim: pô, pastor, quando eu namorava, coisa de namoro besta, né? Ou namorado bobo, né? Casal bobo. Hoje em dia não tem muito, mas naquela época tinha mais. Então eu fazia alguns pactos. Quem já viu o filme do Romeu e Julieta vai lembrar de alguns pactos que eles fizeram. E aí eles deram um furo na unha, aqui no dedo. Ela furou no dedo e ele furou no dedo. E ali eles fizeram uma aliança de sangue. Fizeram um pacto. E aquele cara veio se aconselhar comigo, ele começou a conversar comigo, e eu vi que toda vez que ele conversava, aquela moça que fez aquela aliança do pacto com ele ainda falava dela. Pessoas que fazem tatuagem pensando num namorado ou coisa desse tipo, pactos. E aí, meu irmão, o que diz, né? Nenhuma aliança ela é de graça. Quando eu faço uma aliança, até quando não tinha sabedoria, aquela aliança vai me dar uma legalidade na minha vida hoje. E nós precisamos quebrar essa maldição em nome de Jesus. Relacionamento sexual que você teve
Antes de ser crente, pastor, mas agora as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, está na Bíblia. Mas você fez um pacto, e nenhum pacto é de graça. Pastor, mas eu usei preservativo. Tem crente que tem resposta para tudo, né? Eu usei preservativo, pastor. Você teve pacto, você se aliançou com a pessoa. E isso você vai ficar preso para o resto da sua vida, se você não procurar o teu líder, a tua líder, e pedir uma direção para que essa maldição venha a ser quebrada. Senão essa maldição ela vai da primeira à quarta geração. É só você pegar o histórico de uma família, que é onde tem uma pessoa que é separada. Você vai ver que tem uns 3, 4, 5, 6 separados. Pessoas que, uma vez eu fui ministrar numa igreja, e não sei por que eu fui ministrar nessa igreja, me chamaram para uma campanha lá, e tinha muitas senhoras nessa igreja. E eu fui falar sobre aliança. E eu falei, eu gostaria que as casadas levantassem as suas mãos e fossem ao esquema para mostrar as alianças. 80% da igreja, daquelas senhoras, não usavam aliança na sua mão esquerda. E eu falei, por que vocês não se aliançam? Porque uma boa parte delas viviam amaziadas e achavam que era normal esse viver amaziado, que hoje chama-se de viver maritalmente. Pessoas que criaram vínculos, já tinham filhos com 15, 30, 40, 50 anos, mas não eram casadas, então estavam vivendo o quê? Com julgo na sua vida, vivendo uma vida de prostituição. Mulheres honestas, homens honestos, que por um motivo ou por ignorância de ignorar o que diz a lei, não viviam de uma forma correta e estavam carregando uma maldição até a quarta geração. Quantos estão entendendo de mim? Fala assim para o teu irmão: irmão, não existe aliança que não venha um preço depois de seguir. O Egito, ele sempre cobra caro. Eu quero que você repita comigo: o Egito sempre cobrará caro. E aí, se nesse relacionamento nascem filhos, esses filhos são chamados de filhos bastardos. Pastor, me traduz o que é isso? Filhos sem procedência, filhos sem referência. E se você vai aconselhar um filho desse, não precisa ser nem psicólogo, você vai ver que ele tem um problema no psique dele, porque durante aquele período de gestação houve vários tipos de dificuldades, e aí aquela família cria uma família um pouco, como é que eu posso explicar? Deficiente de alguma coisa. Existem muitos filhos sem procedência dentro das igrejas evangélicas. Precisamos quebrar essa maldição em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Deus queria registrar o seu descontentamento com o povo. Os rebeldes são mentirosos, pois proferem ouvir mentiras ou ouvir a palavra de Deus. A pior coisa, meu irmão, dentro de uma igreja é você estar conversando com uma pessoa e você saber que o que aquela pessoa está falando é mentira. Tem um ditado antigo, né? A mentira tem perna curta. E Deus acaba nos revelando, mas a pessoa, ela quer insistir. O maior filme que existiu nos últimos tempos aí era o tal de Forrest Gump, né? Aquele filme, né? O cara, ele criava
na mente dele, até hoje não sabe se ele viveu aquilo mesmo ou se ele criou alguma invenção. E quantos contadores de histórias não tem dentro das igrejas? Quantos mentirosos não tem dentro da igreja? Não consegue revelar o pecado, esconde o pecado. Começa a enganar a si mesmo. Porque pastor, irmãos, esse pastor aqui, eu não nasci crente. Então eu conheci a patifaria, onde você está fazendo o supletivo, eu fiz mestrado. Então, eu posso chegar na minha sala, chorar, esperando, pastor, e para me trazer nada. Para mim, não trazer nada. Porque a gente sabe, a gente veio da patifaria, cara. A gente veio do erro. Então, para mim rolar ali, meu irmão, o cara tem que ser bom. O cara tem que ser esperto. Não enrola não. Não enrola de jeito nenhum. Porque eu conheci o outro lado da moeda. Hoje, eu vivo o lado oposto, mas eu já tive do outro lado da moeda. Amém? Então Deus queria registrar o quê? O descontentamento com o povo. As palavras doces e agradáveis, não dirigidas por Deus, não produzem transformação no caráter. Vamos repetir comigo? As palavras, vou chamar de bonitas, que são confessadas ou faladas por outrem, não é de Deus. Pastor, me traduz. Quantas vezes o cara namorando, ele fala, poxa, você é a mulher da minha vida, o desgraçado está mentindo, ele quer o teu corpo. Você é a mulher que eu desejo, você é especial para mim. Você já viu como um homem atende o telefone no escritório, irmãos? Alô? E quando ele sabe que é a esposa, ele já, o que ele quer? Por que tem essas coisas? E mulher também. É que eu já presenciei mais homens com essa atitude. Por que acontecem essas coisas? Porque na verdade, aquelas palavras doces e agradáveis, não dirigidas por Deus, não traz transformação de caráter. Sacode teu irmão assim e dorme. Que ele dormiu, já pescou 5 vezes por dia. Fala assim para ele, meu irmão, não caia em palavras doces. Amém? Eu nunca vi ninguém marcar um encontro com a namorada com a pior roupa dele. Ele vai sempre bonito, vai cheiroso, pede até o carro emprestado para falar que é dele. Tem uns caras que já vi cara fazer isso, para falar o carro é meu. Senhor, enquanto o crente deve esperar no Senhor, o Senhor também espera com paciência para que ele se arrependa. Quando nós esperamos no Senhor, meu irmão, o Senhor também ele tem um time que Ele nos dá para que eu venha me arrepender. Fala para o teu irmão, você precisa se arrepender hoje. Pastor, mas eu casei com uma tranqueira. Pastor, ela é uma tranqueira, ele é uma tranqueira. Não, meu irmão. Deus, Ele pode transformar a tua vida. Deus, Ele diz, irmão, pergunta para minha esposa quem eu era aqui. Você crê? Então tu vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Uma promessa confortada é que o Mestre, os verdadeiros profetas,
não se apartem de Israel. Irmãos, eu creio que ainda exista homens e mulheres de Deus. Eu ainda creio nisso. Nesse período, existiam homens de Deus. Os profetas foram usados durante o cativeiro. Os profetas foram usados para fazer a diferença durante esse período de cativeiro. E hoje, esse cativeiro, irmãos, hoje eu me vi no cativeiro hoje. Eu preso dentro da minha própria cidade, pela chuva, pelos buracos, pelas inundações. Isso aqui é muito fácil de arrumar. Em um mês, dá para arrumar a situação dessa cidade. Eu falo com muita propriedade porque eu trabalho com projetos. E eu sei o que estou falando. Em um mês já está resolvido. Começa desentupir todos os bueiros. Já começa por aí. Começa a tapar os buracos. Aonde inunda, coloca mais uma camada mais de asfalto. Já resolvi 40% do problema. Mas eu estou cativo dentro da minha própria cidade. Vocês sabem por que nós estamos cativos dentro da própria cidade? Porque nós nos acostumamos com a situação. Além de nos acostumarmos com a situação, eu me habituo com a situação. E aí eu começo a lançar um bocado de besteira no Facebook, começo a falar um bocado de coisa, como se fosse resolver alguma coisa. Não resolve nada, você consegue resolver na urna. Amém? Mas eu tenho que votar naquele cara, porque aquele cara deu um botijão de gás para um amigo meu que estava precisando. Eu vou votar naquele cara, porque aquele cara deu um saco de cimento para um amigo meu, e assim por diante. E quando você vê, você está colocando pessoas lá que só a misericórdia de Deus. E por que isso? E quando nós colocamos homens de Deus, aqueles homens não são verdadeiramente homens de Deus. Porque o verdadeiro homem de Deus, ele coloca a boca no trombone sem medo, para fazer a diferença na cidade. E aí nós estamos cativos como esse povo estava cativo. Mas ainda tem profeta nessa cidade. Eu creio nisso em nome de Jesus. Uma promessa confortadora é que os mestres, os verdadeiros profetas, não se apartaram de Israel. O dia que eu falar, irmãos, não estou aguentando o Guarujá, eu vou embora, eu estou sendo covarde. Eu amo a cidade do Guarujá. Eu não nasci aqui, mas eu amo o Guarujá. Eu tenho certeza que essa terra é terra boa. Tem pessoas boas, tem famílias boas, tem bom emprego, tem as melhores praias. Nós somos os melhores. Amém? Amém. Quem mora numa cidade boa é bom também. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Número 6. As bênçãos terrenas do Senhor para Israel serão vistas a cada dia. A cura não será apenas espiritual, mas Deus curará a terra e haverá uma abundância de alimentos, animais e fontes de água. Versículo 23, 26. Grande o problema de Israel é o inimigo. O grande problema de Israel é o inimigo, irmãos. Qual o teu grande problema? O que te afronta? Talvez você pense que é o teu irmão da igreja que é marrento. Cara chato, aquela pessoa que chega, aquele irmão que não dá paz do Senhor, parece que não tem mão. Hoje, inclusive, eu vi um cara que até eu me surpreendi, né? Nunca tinha visto um cara. Eu fui comprar uma peça para o meu carro ali, aí eu passei, vi um mecânico todo exibido com o celular. Aí de repente o cara saiu correndo, né? Deu um espaço, o cara sem as pernas, sem as mãos, e atendendo o celular aqui assim, ó. Ele pode não dar mão para você, mas você que tem mão, começa a dar mão para o teu irmão. Crente aleijado, crente egoísta. Quando eu não dou a mão para alguém, eu estou sendo egoísta. Por isso que tem esse ditado: me dê a mão. Quando você dá a mão, você está falando assim: pode
contar comigo. Amém? O estribo do povo estava sendo palavras falsas, rejeitam a palavra de Deus. A vida deles estava um muro, como uma barriga a qual cair a qualquer momento. Cada vez que ouvimos as doces mentiras, concordamos com ela. Eu quero que você repita para o teu irmão assim: ei, meu irmão, toda vez que você conta uma mentira, eu acabo concordando com ela. Eu aceito aquilo, eu concordo com aquilo. Irmãos, eu tenho um irmão que foi no enterro de uma perna e a mulher acreditou. Quando ele falou para mim, eu falei: não, tá com brincadeira, cara. Não, eu fui na terra de um amigo, eu fui no enterro da perna de um amigo. Que mentira, cara! Mas o cara conta com tanta verdade que você pensa que é mentira. E uma característica do mentiroso é afirmar naquilo que ele está acreditando que é uma mentira. Amém? Em vez de buscar aliança errada, o povo de Judá deveria descansar no Senhor. Fala para o teu irmão assim: começa a descansar no Senhor, irmãos. Começa a descansar. Porque quando eu não descanso no Senhor, eu procuro alianças erradas. Eu faço pactos demoníacos, satânicos. Eu aceito determinadas coisas na minha vida. Quantos estão entendendo? Eu tenho uma empresa que presta serviço para mim. Nem falei para ti hoje, né? Eu lembrei hoje do negócio. Eu estava vendo o símbolo daquela empresa. Ela tem aquele laço sem fim que o Unibanco usou durante muito tempo aí. Estava vendo. E toda vez aquela empresa, se você atrasa 5 dias o pagamento deles, eles fazem de uma tal forma que já colocam no protesto. Falei: que coisa demoníaca. Aí eu estive entrando no site deles, quando eu vi aquele símbolo. Para o teu irmão, cuidado com os símbolos, irmãos. São alianças, são pactos. Cuidado com determinadas coisas. Pastor, mas o senhor quer ver capeta em tudo quanto quer lugar? Não é isso, meu irmão. A Bíblia diz assim que esse mundo o quê? Jaz no maligno. Ele vai operar aqui. Ele vai trabalhar aqui. É aqui que ele vai usar com você. Está o Rui aí, né, Rui? Na nossa profissão, diz aí, na tua profissão. Se não é fácil você cair no laço, na minha profissão é fácil cair no laço. Na profissão do Alex aí não é fácil cair no laço. E na profissão do Ali, do meu genro ali, fácil cair no laço, e outros mais. Se Deus nos colocou lá, é para fazer a diferença, meu irmão. Não é para ser igual. Se Deus te chamou, é para fazer a diferença. Fala para o irmão: seja diferente. Olha o que diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 17. Como dizem: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado e miserável, pobre e cego nu? Quando nós lemos esse versículo, irmão, eu tenho que ver que um líder de uma igreja, era a igreja de Laodiceia, que era totalmente independente, pois o texto relata que ele não tinha falta de nada. Mas, preste atenção, mas o interessante é que o Senhor Jesus afirma que ele é o quê? Um desgraçado. Ou seja, alguém desprovido da graça de Deus. Muitos pastores, eles acham que eles são o cara, mas não tem mais a graça de Deus.
Muitos pastores acham: a minha igreja tem grande entrada de ofertas, de dízimos, nós temos carros bons, temos tempos bons, eu tenho umas boas finanças, mas a graça de Deus não está mais naquele lugar. A graça de Deus não estava mais com o povo de Israel. Era um povo totalmente obstinado. Quantos estão entendendo, irmãos? Se depende de Deus, é entender que Faraó não possui nada de bom. Eu quero que você fale: Faraó não possui nada de bom. Preste bem atenção. Se Faraó ele não possui nada de bom, eu preciso entender 6 princípios bíblicos. Repita comigo: 6 princípios bíblicos que falam sobre ser dependente de Deus. Quantos são dependentes de Deus aqui? Hoje meu filho, meu sobrinho aí, eles queriam ir para São Sebastião e não foram. Não deu certo para ele. Talvez do interior deles fique o quê? Triste, porque fizeram uma programação. Mas talvez se fossem, não daria certo. Pastor, o senhor é muito espiritual. Não, irmãos. Eu conheço o Deus que eu sirvo. A Bíblia diz assim que tudo opera para aqueles que amam a Deus. Quantos estão entendendo? Fala para o teu irmão: 6 princípios bíblicos. O primeiro: ser dependente e honrar a Deus. Primeiro princípio: ser dependente e honrar a Deus. Mateus capítulo 6, verso 33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Fala para o teu irmão: tudo. Tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. Segundo lugar: 2. A dependência de Deus revela sobre nós maturidade. Quando eu sou uma pessoa madura, quando eu sou uma pessoa experiente, eu sou dependente de Deus. Abacuque capítulo 3, verso 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu estarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Para teu irmão, isso é experiência. Em Filipenses capítulo 4, verso 12 ao 13 também diz: sem estar abatido e sem também ter a minha abundância em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje, 8 horas da manhã, cadê o irmão? Não está aqui. Cadê o irmão Ney? Está aqui ou não? Está trabalhando? O irmão Ney, irmãos, ele era um irmão que ele tinha uma procedência errônea. Ele veio do lado errado. E ele se converteu. Hoje é uma benção. A líder da intercessão aqui na igreja. 8 horas da manhã ele ligou para mim hoje. Ô pastor, eu falei: fala, cara. Pastor, estouraram meu carro, estouraram meu painel, você roubaram o som do meu carro, eu sei quem é. O que eu faço, pastor? O pastor Mesquita, irmãos,
teve que falar para ele. Falei, Ney, se você pega o cara roubando o teu carro ali, furtando, você tinha que tomar uma decisão. Porque você só toma uma decisão quando você está vivendo uma reação ou uma atitude. Mas agora que já passou, deixa pra lá, cara. Eu tenho certeza que ele queria ouvir da minha boca. Ney, vai lá e espere o cara todo. Faz a tua vontade, cara. Mas o que adianta fazer isso? Saber que um indivíduo daquele foi movido por um demônio para tirar a bênção do rapaz, e ele podendo cair naquele laço, porque nós sabemos que Deus pode dar o melhor para ele, porque se ele está posicionado, Deus vai dar o melhor para ele. É claro, ninguém está apto ou preparado para ver o cara fuçando o teu carro e você, tudo bem, meu amigo? Dá para sair, o carro é meu, tudo bem? Você vai querer bater ali na porta da cabeça daquele cara, até não querer mais, né, meu? Sou normal, amigo. Mas esses dias entraram no meu carro, recentemente. Se eu vejo o cara lá dentro e falar, tudo bem, na paz do Senhor, irmãos, louvado Senhor, só passou da pneu dele. Vai lá que eu vou orar pela tua vida. Eu não ia fazer isso, irmãos. E se eu não fizesse, se eu pegasse o cara, eu ia falar para vocês o que eu fiz aqui. Vocês querendo ir embora da igreja, não querendo, eu ia falar, porque eu preciso viver a verdade. Porque a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Pregando a verdade também, a verdade me liberta da velha criatura. Mas graças a Deus que eu não vi, porque Deus conhece o meu temperamento e conhece as minhas atitudes. E quando treme meu joelho esquerdo, eu não estou legal, irmãos. É um sinal que Deus me deu. Então, quando treme meu joelho, eu já não penso. Então, eu prefiro que não trema meu joelho esquerdo. E hoje, quando dei me encontrar, eu falei, não, fique em paz, cara, fica tranquilo, Deus vai te abençoar. Pastor, mas eu sei quem é a praga. Não tem problema, melhor ainda. Ora para a vida dele, cara. Ora por ele. Fala o termo, é difícil ser crente. Mas é bom conhecer a verdade. Amém. A dependência revela a maturidade. A dependência fortalece a fé. Marcos capítulo 9, 14, né? Vou ler só um texto aqui que diz: e Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Somos incrédulos muitas vezes dentro das igrejas. Quarto, a dependência de Deus afirma a esperança. Vamos repetir? A dependência de Deus afirma a esperança. Jeremias capítulo 17, versos do 5 ao 8 diz lá: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, da terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar frutos. Fala para o teu irmão, essa pessoa é você, meu irmão. Você é uma nova criatura, cara. Pastor, mas e o som do irmão? Eu garanto para ti que ele vai ter um melhor. Meu irmão, roubaram minha Brasília uma vez, cara, meu trovão azul. Minha Brasília é 74, cara. Bala, meu. Motor era um relógio. A Brasília
ficar assim dentro, né? Sou nunca de Brasília. Alguém sabe o que é Brasília aqui, João João? Ah, o que é isso, pastor? Brasília. Brasília é a capital lá. Não, Brasília é no carro, né? Eu tinha volante de madeira, cara. Bonito, cara. Aliás, brigava porque eu era vagabundo para ir para a faculdade. E peguei, fui comprar um caderno para meu carro. Quando eu cheguei, tinha uma caçamba do lado do meu carro. E Deus me deu o melhor. Fala, teu irmão, você vai ter o melhor. Número 5. A dependência produz paciência. Fala para o teu irmão, a dependência produz paciência. Pastor, mas eu perdi meu emprego, pastor. Ô, meu irmão, eu perdi o meu também, cara. Eu já fui um desempregado. E nem por isso morri. Fiquei mais gordo, né, velho? Não sei comer melhor. Perdi meu emprego. Por quê? Eu prego o Deus que eu vivo e vivo o Deus que eu prego. Eu creio no Deus. Eu creio no que Ele fala. Agora, crer na situação boa é mole. Mel na chupeta. Mas quando aperta o cinto, aí você vai para a igreja do vizinho fazer a campanha da maminha, a campanha do sal grosso, a campanha de entrar na igreja com um pé só, a campanha que entra dando piroleta, a campanha que tem que cortar o cabelo igual aquele chinês que mandou, aquele coreano, quando todo mundo cortar, até meu filho cortou o cabelo igual dele, né? Cortou. O cara colocou no jornal de manhã cedo, hoje estava cheio o decreto que todo homem corte o cabelo igual meu. Eu vejo meu filho à noite com o cabelo igual do coreano. Vou falar, cara, não tem jeito. Marcos Joel está no padrão também, agora que eu estou vendo. Não. E é lindo esse corte de cabelo, maravilhoso, né? Tu vê o teu aí vindo? Olha, quando o cara vem de chapéu é porque o corte está lindo. Está lindo, o corte está lindo. E aí, irmãos, né? A pessoa tem que entender, você ser demitido não é problema não, meu irmão, porque o teu socorro vem do Senhor. Amém? A dependência então afirma esperança, e a dependência produz paciência. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. E Salmos 41, verso 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Fala, teu irmão, para de chorar, meu irmão. Começa a chorar mais. Não é verdade? Para, meu irmão. Deus. Irmão, tem oração que Deus, ele deve ficar revoltado. Senhor, eu estou miserável mesmo. Não tem nada na minha cozinha. Todo dia olhudo, todo dia olhudo. Tu abriu tua geladeira, não tem nada. Compra uma alface, aqueles grandão, e coloca ela para ficar bonita. Amém? Pastor, mas alface, irmãos, o vegetariano está em alta, cara. Eu sou carnívoro, eu gosto de carne. Eu passo uma churrascaria, eu tenho que estar parando. Mas o vegetariano está em alta. Até o Roberto Carlos, meu irmão, fez uma propaganda da picanha aí agora, pô. Picanha de Deus, fala, teu irmão, picanha de Deus, irmão. A dependência crê na provisão de Deus. Fala, teu irmão, quando você é dependente, vem a provisão de Deus. Olha o que diz, meu irmão, Gênesis 22:8. E disse Abraão:
Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharão ambos juntos. Fala para o teu irmão, a providência de Deus, ela vem na hora certa. Fica de pé em nome de Jesus. A providência de Deus vem na hora certa. Irmãos, eu não sei qual a tua dificuldade, eu não sei qual o teu problema, mas eu garanto para você que tem pessoas com um problema pior do que o seu. Mas eu me torno uma pessoa egoísta achando que o meu problema é maior do que todos os problemas. As minhas dificuldades são maiores do que todas as dificuldades. Eu tenho um cliente, eu não sei por que eu gosto tanto daquele cliente, não vou dar o nome dele aqui. Eu gosto muito daquele cara. Ele é um espanholzão, fala muito palavrão, mas eu gosto dele. Gosto muito dele. Muito. E toda vez que eu chego perto dele, ele me conta uma piada. Ele me chama de judeu. Judeu, eu vou te contar uma piada. Aí começa. Eu gosto muito dele. E ele falou assim: eu estou precisando resolver um problema. Eu falei: cara, fala o teu problema. Ele falou assim: eu devo 136 mil, Marcelo, ou 126 mil. 136 mil. Eu devo 136 mil. E isso aí me atordoou a minha cabeça. Ele tem 70 anos. Meu amigo falou: cara, isso não me deixa dormir. Eu falei assim para ele: você crê? Ele falou assim: eu não sei o que é crença, mas eu creio. Eu falei: só o fato de você achar que crê em algo já é válido. E ele fala assim: toda vez que você vem aqui, eu me sinto muito mais abençoado. Eu falei: então eu vou fazer o seguinte, uma moça da minha igreja que trabalha assim sabe, eu vou perguntar, eu vou conversar com ela. Quanto que ele pagou aquela dívida, Marcelo? R$2.500. Quantos estão entendendo? Se você não acredita, não é testemunho comprado. A Marcela trabalha no banco e eu fui à ponte para abençoar a vida desse irmão. Falei: cara, você crê? Eu creio. Tudo que você fala, está sempre falando desse Deus. Falei: então, nós vamos fazer uma proposta. R$2.500 de maçã. Aí ele é tão, vou chamar de imaturo, né? Eu liguei para ele e falei: cara, é R$2.500. Não dá para fazer em 10 vezes? E não, vende tua caixa de ferramenta, pede emprestado para o vizinho, mas se livra disso, cara. Quantos estão entendendo? Fala para o teu irmão: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Isso é coisa para louco, meu irmão, né? Não é para cara normal. Se você vem para uma igreja evangélica pensando que você vai ver coisa normal, você está na igreja errada. Você tem que começar a ver coisas anormais. E aí é uma normalidade. E eu creio um dia, eu fiquei muito triste, cheguei na porta lá da empresa dele, eu estava no colégio, né, velho? Eu vim triste, porque eu fiquei sabendo que ele estava doente. Eu tenho uma tristeza assim no coração, porque é como se fosse meu pai. Eu falei: poxa, ele está doente. Me deu uma tristeza, mas vou começar a orar por ele. Esses dias eu fui no portão da casa dele, ele já brincando com a neta, né? Eu falei: aí, cara, ele está melhor. Eu falei: pô, tá todo bobo porque está com a neta. Eu falei: e a conta no
banco, não tenho mais problema. Fala para o teu irmão, começa a se livrar dos teus problemas. Os problemas são tão fáceis de ser resolvidos. E aí eu crio daquele probleminha um baita problemão. Daquela situação que é tão pequena, eu crio um monstro. Irmão, mensura o teu problema e tenta mensurar o teu Deus. Deus fez tanto milagre comigo, meu irmão. Nos últimos milagres que Deus fez comigo foi o casamento da minha filha. Nós não tínhamos condições de fazer um casamento. Eu estou falando do casamento porque chegou o álbum dela ontem, né, velho? O casamento foi tão bom que o álbum demorou quase 8 meses para chegar. E eu não tinha condições de fazer um casamento. Eu não tinha aquele dinheiro. Mas eu tinha aquele Deus. Eu sabia que Ele podia fazer milagres. E aquilo, a minha filha não estava necessitada. Eu precisava casar. Mas a pessoa, ela vai como se frustrando dentro dela, como se parece que mais nada, os sonhos vão se apagando. Mas Deus é tão bom que sempre existe uma luz no final do túnel. E minha esposa falava, poxa, não, esse dinheiro não sai, essa situação não vem. E muitas vezes, irmãos, eu, o pastor Mesquita, vinha pregar aqui, coração amargo, coração triste. Porque você quer fazer o melhor com os teus filhos e não consegue. E eu não podia desistir daquele Deus, porque eu tenho uma promessa de Deus. E um dia eu lembro como se fosse hoje, irmãos. Eu nunca vou esquecer essa oração. Foi uma oração de um crente de verdade. Eu coloquei o joelho no meio da sala da minha casa. Coloquei as palmas da mão para cima e falei, Senhor, eu quero o teu reino hoje sobre a minha vida. E levantei. E quando eu cheguei aqui na frente, eu recebi um valor muito alto. E eu vou te contar algo, irmãos. Devolvi a 10ª parte para Deus porque não era minha. E o restante dei tudo para minha filha. Faz o que você quiser. E não me arrependo de nada. Sabe por quê? Alegrei o coração da filha de Deus. E eu sei que Deus pode me dar mais. Falei para minha sobrinha esses dias. Eu tenho meus sobrinhos como se fossem meus filhos. Falei, se eu tinha ganhado dinheiro bom, eu te dou 10 mil reais para o meu casamento. De onde vai vir esse dinheiro? Não sei. Mas a Bíblia diz assim, que nós servimos o Deus do ouro e da prata. Aleluia. A providência dele ainda vem, irmãos. Você não se incomoda de onde ela vai vir, não sei de onde ela vem, mas ela vem. Estou profetizando sobre a tua vida, eu não sei qual a tua necessidade hoje, mas a providência vem. Se é casar tua filha, e você está posicionado, e ela está posicionada, Deus vai dar o melhor. Você jovem, Deus vai te dar o melhor. Você que já é casado e está passando por uma situação X ou Y, Deus vai te dar o melhor. Quantos estão entendendo? Pastor, isso é coisa de louco. É coisa de louco. Dever 136 mil e pagar 2.500 reais é para pouco, irmãos. É para cara normal? Creia no Deus vivo. Deus. Irmãos, eu vivi um milagre esses dias. Eu fiquei louco. Eu falei para minha filha,
depositaram na minha conta. Rastreei, fui para o banco e tinha um depósito na minha conta. E minha filha pode ver dinheiro. Ela fala assim: ô pai, manda para mim, mano. Pode crer em milagre. Você é um milagre. Nós somos um milagre. Irmão, o que a senhora tem? A senhora? Gostaria de orar por ela. Ela pode vir aqui?